Olá, meus amigos. Vamos dar sequência às explicações sobre a nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil. O nosso objetivo é informar a você, jovem de 17, 18, 19, 20 anos, a respeito deste documento escrito que regula todas as relações entre os brasileiros e aqueles que são estrangeiros e estão dentro do território nacional. A Constituição Federal, promulgada por aqueles deputados que foram eleitos em 1986 para redigirem-na, e o fizeram a partir de 1º de fevereiro de 1987, promulgando em 5 de outubro de 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil, que é um documento escrito como as constituições são modernamente. Nós já tratamos da macroestrutura da Constituição e dissemos que ela tem 9 títulos. O título primeiro, tratando dos princípios fundamentais. O título segundo, dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O título terceiro, tratando da organização do Estado. E agora nós vamos dedicar alguns minutos desta nossa conversa ao título quarto, que trata da organização dos poderes do Estado. Vocês se recordam, talvez, que logo quando nós conversamos sobre os princípios fundamentais, o título primeiro, nós falamos do artigo 1º dos seus 15 princípios. E o artigo 2º nós mencionamos tratando da separação dos poderes do Estado, que devem ser harmônicos e são independentes entre si. Muito bem, o título quarto, que vamos analisar agora, é um desdobramento deste artigo 2º da Constituição. Ele vai, então, especificar, detalhar os poderes legislativo, executivo e judiciário. O primeiro poder que é tratado é o poder legislativo. Por quê? Porque sem lei não há como executar a lei pelo poder executivo. E sem lei não há como decidir sobre a interpretação das leis e os direitos de cada um. Tarefa precípua e típica do poder judiciário. De maneira que este título 4º da Constituição, dos poderes, ele tem 3 capítulos que tratam, cada um deles, o primeiro do poder legislativo, o segundo do poder executivo e o terceiro do poder judiciário, mas ele ainda tem um outro capítulo, que é o 4º, e aí encerram, são só 4 capítulos no título 4º, e este 4º capítulo deste título 4º trata das funções essenciais à justiça. Trata de algumas instituições muito importantes para o país. Trata do Ministério Público, que são os advogados da sociedade, aqueles concursados para defender a ordem democrática, defender o cumprimento das leis, defender a sociedade contra as agressões que ela possa sofrer, de vários pontos de vista, em seu patrimônio histórico, artístico, cultural, em seu meio ambiente, etc. Importante, o Ministério Público atua contra o desvio dos dinheiros públicos, defende a probidade administrativa, combate e denuncia os atos de improbidade administrativa.
então é o Ministério Público. Ainda este capítulo 4 das funções essenciais da Justiça trata da Advocacia Geral da União, que reúne os advogados que defendem a União. Eles fazem concursos, esses bacharéis em Direito, advogados fazem concurso e integram uma instituição chamada Advocacia Geral da União e que reúne os procuradores que vão defender a União e todos os entes estatais ligados, dependentes, integrantes da União. Ainda duas outras instituições são tratadas neste capítulo 4. É a advocacia privada, são os advogados que exercem uma função de interesse público ao defender as partes perante o juiz, e a defensoria pública, que são os advogados que prestam concurso para integrar esta instituição chamada Defensoria Pública. E esta Defensoria Pública foi criada especialmente para defender os pobres, os mais necessitados, aqueles que não têm recursos para pagar um advogado privado, particular. E, portanto, o próprio Estado reúne um corpo de advogados concursados que integram esta instituição, a Defensoria Pública, para defendê-los nos mais variados tipos de litígios, de brigas, de queixas. Então, este capítulo 4 deste título 4 trata das funções que são essenciais à justiça. A palavra essência é muito usada, não é? Mas ela tem um sentido muito particular. Quer dizer o seguinte: se faltar, deixa de existir. Então, funções essenciais à justiça significa que se a justiça não é administrada com a presença destas instituições, ela carece de alguma coisa, ela deixa de existir. Então a administração da justiça depende da presença do Ministério Público, do advogado, do defensor público ou do integrante da Advocacia Geral da União. Vejam que nós temos 4 capítulos neste título 4. O primeiro trata do poder legislativo, o segundo do poder executivo, o terceiro do poder judiciário e o quarto das funções essenciais à justiça, que eu acabo de especificar quais são as instituições que integram estas funções tidas pela própria Constituição como essenciais à justiça. Ministério Público, Advocacia Geral da União, Advocacia Privada e Defensoria Pública. Vamos então agora tratar do poder legislativo. Este poder é integrado pela Câmara dos Deputados, que é formada pelos representantes eleitos proporcionalmente às populações dos respectivos estados. Cada estado tem um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados. E além da Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, que responde pelo poder legislativo, é integrado pelo Senado Federal. O Senado Federal é composto por 3 representantes de cada estado da federação. Então nós temos o Congresso Nacional, que é o órgão máximo do poder legislativo, integrado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara representando o povo de cada estado e o Senado representando o próprio estado. Então, neste título sobre o poder legislativo, nós vamos ter capítulos. O primeiro deles vai tratar exatamente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o órgão
composto pela Câmara e pelo Senado. E vai dizer quais são as atribuições do Congresso Nacional. Depois vai tratar da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e das atribuições específicas, privativas, de cada um destes órgãos, cada uma destas casas legislativas. Atribuições privativas da Câmara e atribuições privativas do Senado. Trata ainda do processo legislativo, da maneira como são feitas as leis, quem pode ter a iniciativa destas leis, como elas devem ser aprovadas. Trata das comissões existentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, as competências de cada uma das comissões. Então, este capítulo do Poder Legislativo especifica e detalha todo esse mecanismo de produção legislativa e das competências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Depois nós temos um capítulo segundo, neste título quarto, que é o Poder Executivo. E aí a Constituição traça exatamente as atribuições e as competências do Poder Executivo. Quem é o órgão máximo do Poder Executivo? É o Presidente da República. Então, há um artigo que trata das competências privativas do Presidente da República, todas as suas responsabilidades, todos os seus direitos e deveres. E nós vamos ter ainda o Poder Judiciário, como capítulo 3º deste título. E aí a Constituição mostra quais são os órgãos que integram o Poder Judiciário. Todos os juízes, todas as magistraturas eleitorais, trabalhistas, federais, dos estados, especialmente fala do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, é a instância máxima do Poder Judiciário. Hoje, temos ao lado do Supremo Tribunal Federal um órgão administrativo de planejamento, que é o Conselho Nacional de Justiça. E, dentro de todo esse Poder Judiciário, a figura principal é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é tão importante que, no caso de processar e julgar por crimes de responsabilidade o presidente da República, o vice-presidente, ministros de Estado, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, processos esses que são de competência do Senado Federal, apurar crimes de responsabilidade do presidente da República, quem preside esse processo é o presidente do Supremo Tribunal Federal. De maneira que, no nosso sistema constitucional, o presidente do Supremo Tribunal Federal tem uma importância muito grande. Bom, a nossa intenção é chamar a atenção de vocês para a Constituição e para algumas características dela. De maneira que os vídeos que pretendemos produzir são curtos e eu vou encerrando por aqui esse panorama geral do título 4º da Constituição Federal. Um abraço a todos.